Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Ok? Estamos chegando para mais uma edição do nosso Conexão Online, informações, debates e análises sobre o que ocorre no Tocantins, no Brasil e no mundo. Eu sou o Nilson Bittar e sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Paulo Albuquerque. É isso aí, Nilson Bittar. Olha, posse da Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República, um dos destaques, né? Presidente Temer presente, o Janot ausente, entre outras coisas. Nós vamos conversar sobre o congresso do PSB que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa, lançamento ou pré-lançamento, embora ele tente desconversar, mas o pré-lançamento de Amasta como candidato a governador pela sigla é um dos destaques. Na área de polícia, chama a atenção o assassinato da mãe da menina Laura, aquela menina que desapareceu, né? Foi assassinada num comércio de bebidas no Aureni 3. A gente traz informações para você daqui a pouquinho. E o Luiz Armando Costa, nosso blogueiro, traz o seu destaque matinal dessa segunda-feira, Luiz. Bom dia, Paulo Buquerque, bom dia, Bittar, bom dia a vocês que estão aí do outro lado. Olha, o destaque não poderia ser outro da segunda-feira, é o lançamento, né? O lançamento da pré-candidatura do Carlos Amasta. Apesar do prefeito falar que não é candidato, ele fez a parte dele, né? E o partido fez a parte dele também, né? Agora, é candidato. O partido PSB não tem outro nome para disputar o governo. E a Amasta, eu acredito que a Amasta não vai abrir mão dessa disputa, porque ele quer ser governador e o partido quer que ele seja o candidato ao governo. Ele abrir mão de uma prerrogativa dessa, de um cargo desse, para deixar para ser senador, eu não creio que ele não é. Mas vai ter muita negociação, porque o partido foi praticamente desidratado pelo Ataídes e pelo Laurez Moreira. O partido não tem prefeitos, aliás, só tem 2 prefeitos, não é? Mas ele está trabalhando com aquele perfil de administrador que ele diz que não é? E faz um contraponto com o governo, apesar de nem tudo que ele fala condizer com os números orçamentários da prefeitura, né? Mas é isso. O fato da semana, né, do início da semana, é justamente essa pré-candidatura de Amasta, e agora observar como ele se comporta, né, já como pré-candidato, que é um problema para ele, né? E nós vamos conversar daqui a pouquinho com o seu secretário de governo, o secretário de governo dele, né? O Júnior Coimbra vai estar conosco a partir das 10 horas e 30 minutos, porque ele é um dos recém-filiados. O Luiz falava em desidratado o PSB, né? E aí a gente vai tratar um pouquinho da hidratação, ou da tentativa de hidratação do partido com a chegada de novos membros, e o próprio Júnior Coimbra é um desses filiados. Sim, que está chegando agora. O Júnior Coimbra tem voto, né? Ele é suplente de deputado federal, né? Ele não se elegeu, aliás, a candidatura dele, na verdade, a deputado federal foi uma condescendência do PMDB, porque dentro do PMDB a grande maioria não queria que o Júnior Coimbra, não queria dar legenda para Júnior Coimbra ser o candidato. Por quê? Porque Júnior Coimbra, ele foi o candidato adversário de Marcelo, ele era o presidente regional do PMDB e fez aquela convenção lá na Assembleia Legislativa, onde 99,9% dos diretórios e comissões do partido no Estado optaram pela candidatura de Júnior Coimbra a governador do Estado. O Marcelo Miranda só foi candidato porque o PMDB Nacional interviu e colocou o partido nas mãos de Cátia Abreu. Era presidente interina, presidente, sim, da interventora. Então, tanto que a convenção que colocou Marcelo Miranda candidato foi realizada lá naquele espaço, naquele espaço de eventos ali na Teotônio Segurado, e só com a militância de Marcelo e com o presidente nacional do PMDB, não tinha convencional nenhum. Ou seja, então por isso o PMDB, a grande parte do PMDB via Júnior Coimbra como um adversário. E naquela época eles queriam, na verdade, que Júnior Coimbra não fosse candidato, já que ele queria ser candidato contra a vontade do PMDB de Marcelo. Então, mas houve discordâncias internas, inclusive da própria senadora Cátia Abreu, houve um movimento para que se garantisse a candidatura de Júnior Coimbra a deputado federal. Porque ele estava fora, porque ele fez uma convenção paralela. Sim. Então ele não participou daquela convenção em que foi declarado candidato Marcelo. Então, em tese, juridicamente, ele não participou da convenção. Se não participou, não poderia ser candidato.
Então, mas aí houve aquela condescendência, por quê? Porque o Júnior, apesar de toda essa diversidade que tira do PMDB, é um cara que tem livre trânsito, é um cara bacana, de bom, né? Ele é um cara de livre trânsito, né? E tem voto. Tanto que essa campanha, candidatura de Marcelo, o fundamento, a estruturação dessa campanha, ela sem o Júnior Miranda, sem o Júnior Coimbra, ela praticamente não... Sim, seria mais difícil, porque o Júnior Coimbra tem intercâmbio, tem interlocução com a grande parte das lideranças no Estado. E é uma das apostas do Carlos Amasta, tanto Sim. que nós vamos tocar nesse assunto com ele para saber exatamente o que virá a partir de agora desta tentativa, Nilson Bittar, de fortalecer, de hidratar exatamente a campanha ou a pré-campanha do prefeito Carlos Amasta ao governo. Pois é, e nós estivemos lá ontem, né? É óbvio que a gente... Eu acho que não vai mudar, porque é uma questão muito cultural, que é muito ruim, né? As pessoas já estão tão acostumadas no Brasil, né? E no Tocantins não é diferente, de marcarem um evento para as 3 e começar. Aí o próprio cara, a própria organização marca para as 3 e diz, não, eu vou chegar às 3h30, né? Eles nunca começam no horário, é um negócio assim complicadíssimo. Ontem o evento do PSB foi começar já com 1h30 de atraso. Nós precisamos mudar isso, puxa vida, precisamos copiar o que há de melhor na Europa, o que há de melhor na Suíça. Né? Falta de profissionalismo. Até isso tem que ter profissionalismo, né? Não é questão só de profissionalismo, questão de respeito, né, para com as pessoas. Você convida a pessoa para o almoço na sua casa às 3 horas, puxa, o almoço tem que ser servido às 3 horas, mas a pessoa tem que chegar às 3, para não deixar você, o anfitrião, a espera dele para começar. Quer dizer, você convida o cara, o PSB, não estou falando só do PSB, mas qualquer evento virou uma prática. Eu acho que tem que ser o seguinte, bicho, não vamos esperar lotar, não, né? Marcamos para as 3 horas, vamos começar às 3 horas com 1 ou 2, 3 pessoas, não importa. Eu acho que você começa a ditar, eu acho que quem começar a fazer isso no Estado, no país, já começa a ditar novas regras, né? Porque a gente precisa mudar uma cultura. Outra coisa, Nilson, para quem está ruim. falando, como o prefeito está falando, e é bom que fale mesmo, não só ele, como outros tantos, olha, estamos vivendo áreas novos, é coisa nova, eu acho que essa é uma prática que realmente precisa ser implementada, precisa ser colocada, porque outra coisa, as pessoas que vão para lá, a esmagadora maioria das pessoas que vão para lá estão de alguma forma ligadas ao candidato, tudo bem, mas tem outros que vão para cobrir, tem outros que vão interessados e tem outros compromissos. Eu vi um sujeito lá que inclusive assim, eu marquei um outro compromisso para as 4h30. Donizete. Tem o jogo do Vasco com o Corinthians. Donizete. Falar em Vasco, rapaz. Ué, que garfada, né? Um roubo. Dá uma tristeza. Donizete, você falava, era um dos que teve que sair. Donizete o suplente senador do PT, né? Falou, pediu desculpa lá, disse assim, me convidaram para as 3. Já são 4h45, o evento não começou, tô indo embora e foi embora. Quer dizer, é uma coisa que precisa mudar, né? Uma coisa que é uma falta de respeito para com as pessoas que estão ali. Aqui você falou, a imprensa que tem que cobrir, outras pessoas que têm outro compromisso. A gente precisa mudar realmente. Eu acho que o Amasta, né, com essa mudança, né, que ele propagou, né, que ele divulgou, que vem fazendo, já começava por aí. A questão de mudamento, ele era o primeiro a chegar, às 3 horas estava lá, né? E eu cito algumas pessoas da área que eu conheço que são pontuais. Marcou, chega no horário, não quero, estou aqui, né? Freire Júnior é um deles, né? Então assim, nós precisamos mudar. É uma coisa de cultura mesmo, você muda na cultura, né? Então assim, é muito ruim isso. Eu fiquei muito chateado. E aí você já vai pensando o seguinte, não vai começar. Você recebe um convite, né, pro evento às 9, você fala, não, eu vou chegar às 9h30. Outra coisa, Bittar, domingo à tarde, né? Quer dizer, domingo à tarde é que o horário tem que ser religioso mesmo, é que nem diz o Luiz Armando aqui, tem um jogo do Vasco para assistir às 4 horas da tarde, tem um jogo não sei de quem, o cidadão tem outros compromissos. E o cara quer tem igreja à noite. Vai pra igreja à noite, né? Não pode, enfim. Então assim, mas tudo bem, valeu a festa, nós registramos presenças dos vereadores que estavam lá, que é claro, né, são da sigla, o Tiago Andrino, o Major Negreiros, prefeito de Dianópolis, juntamente com o Padre Gleito, juntamente com a vice-prefeita Francisca, também marcaram presença. Enfim, o ambiente destinado para receber os convidados estava lotado, né? Estava lotado. Essa é a grande verdade, né? O Júnior acaba de chegar, mas antes nós estamos aqui, nós recebemos o convite, né? Fizemos o convite ao professor Enoque. Professor Enoque, vamos bater um papo rapidinho aqui para falar dessa instituição, né? Muito
muito interessante, que é o Make Beer. Agora nós vamos conversar com o secretário Júnior Coimbra, né? Ontem o Júnior estava fazendo as vezes de... E é verdade, né? De não só de Cicerone, mas de mestre de cerimônia, anfitrião, né? Anfitrião. Ele conhece todo mundo, né? Chama todo mundo pelo nome, né? Fica muito mais fácil. Mas assim, a gente conversa com o professor Enoque, que é um empresário. Por que nós o convidamos? Para falar da importância, Paulo, que é uma segunda, uma terceira e uma quarta língua, digamos. Mas o inglês continua sendo, né, a língua universal, né? Então a importância de falar, de tê-la no seu currículo é importante. Então, senhor, seja bem-vindo ao nosso Connect.online. Muito obrigado pela visita. Obrigado pelo convite. Tudo tranquilo? Tudo bem. Good morning. Good morning. Esse gasta o inglês. O pessoal de Indianópolis é desse jeito mesmo. O pessoal de Indianópolis é assim. Mas preciso gastar, preciso aplicar, né? Preciso aplicar. Isso é para mostrar que, né? É muito útil. Não quer demais, né? É útil. A língua inglesa útil, né? É muito útil. A gente nessa fase do mundo, inclusive, em que praticamente acabam-se as fronteiras e os jovens estão cada vez mais saindo e entrando, até uma questão de sobrevivência, inclusive, né, professor? Com certeza. Nosso trabalho aqui em Palmas e no Brasil inteiro, né, já no Brasil há 10 anos, aqui em Palmas há 6 anos. Então nós estamos trabalhando com crianças desde 2 anos de idade. Agora já estamos chegando no ensino fundamental, anos finais, já estamos no 6º ano, ano que vem inseriremos o 7º e iremos até o 9º, e quem sabe consigamos oferecer o ensino médio também em Palmas. Mas a ideia é trabalhar com a criança todos os conteúdos que ela trabalha em outras escolas, utilizando desde cedo uma segunda língua. E isso tem apresentado para nós resultados fantásticos, não tem atrapalhado de maneira nenhuma a competência na nossa língua, né, por parte das crianças. O senhor fala assim na metodologia, vai o português e o inglês juntos, paralelos, ou a preferência é pelo inglês? Como é que funciona? Inicialmente, de 2 até 4 anos de idade, nós trabalhamos só com a língua inglesa com eles. É uma imersão na segunda língua, porque ele trabalha as outras 20 horas, né, com a família e com os colegas, a língua portuguesa. Então nós optamos por trabalhar neste momento a imersão na língua inglesa. A partir dos 5 anos de idade, aí nós trabalhamos as 2 línguas, língua portuguesa e língua inglesa. E no ensino fundamental nós dividimos. Nós trabalhamos algumas matérias em língua inglesa, as ciências universais, por exemplo, ciências e matemática. E a própria língua inglesa, nós trabalhamos em inglês com a criança, desde cedo. E geografia, história e língua portuguesa na nossa língua. Então, a metodologia é baseada nas melhores práticas do ensino no Canadá. É claro que os alicerces, né, estão em Vygotsky, em Piaget, na nossa querida Argentina, que trabalha a alfabetização, que é uma professora que hoje não está mais aqui na América do Sul, mas é muito importante, e Gardner também, que é sobre as inteligências múltiplas. Então, o alicerce da nossa metodologia está nas melhores práticas do Canadá e nessas produções dos grandes, né, pensadores da educação no mundo. Que legal. Sim, Make Beer, Urstibot seria a tradução, é uma escola de origem francesa. Canadense. Canadense. Quantas unidades hoje, filiais, digamos, unidades, existem no país? Mais de 100 já. Mais de 100. Mais de 100. Nós temos mais de 12 mil alunos no Brasil, já sendo formados bilíngues, e tem uma demanda muito grande. Há cidades onde a unidade não consegue atender a demanda. É uma coisa interessante porque a maioria de nós, já um pouco mais erados, para usar um termo do agronegócio, se antenou para a necessidade do inglês bem mais tarde, né? E aí fica sempre aquela coisa, você com tantas prioridades, muitas vezes acaba deixando o aprendizado do inglês. É a melhor estratégia essa mesmo? É pegar a criancinha já no nascedouro lá e vir com ela trabalhando? E uma outra questão, logo após esse aprendizado todo, ele não corre um sério risco de, pela falta de prática, também voltar, recuar no seu aprendizado? Tem que ser uma constante? Como é que funciona, professor? A partir do momento em que você adquire, que você apreende, é muito difícil você perder.
E a criança, ela tem uma acuidade auditiva, ela tem competências, ela tem uma abertura muito melhor do que posteriormente. Então, os resultados, por exemplo, na questão da pronúncia de uma criança, geralmente ou normalmente é melhor do que de um adulto que aprende posteriormente. Então, a melhor proposta é a imersão. Se não é possível ter essa imersão no país de origem, fora do Brasil, que tenha imersão aqui mesmo, com professores e com metodologias adequadas para que a gente consiga os melhores resultados. Qual a metodologia que o senhor acha que diferencia, né, a MIPBIR de outras instituições, por exemplo, né? Olha, que é um facilitador nesse facilita a nossa vida. Sim. Os programas elaborados por equipes que têm décadas de experiência, né, mais de 40 anos de experiência no bilinguismo no Canadá, facilita a construção da estrutura. Então, são salas estruturadas que são diferentes do que nós temos normalmente no Brasil. Facilita a forma como trabalhamos com essas crianças a partir do trabalho com eles nas áreas de interesse dessa criança, com números menores, trabalhando com centros de aprendizagens. Então, há vários elementos que facilitam o trabalho da escola, né? Então, por isso nós conseguimos resultados legais, porque nós temos todo esse background, né? Nós temos todo esse suporte de oferecer o que há de melhor nas práticas em educação, na formação da educação básica, né? A educação básica é o que... Hoje nós temos, por exemplo, na nossa cidade, faculdades particulares trabalhando com técnicas da sala invertida, né? Sim. E quando você trabalha com a criança desde pequeno, fortalecendo a autonomia, fortalecendo esse gosto pela leitura, a literatura e o letramento, é muito legal, é muito legal. Nós lemos com essas crianças diariamente. É muito difícil um dia onde essa criança não leia um livro, pelo menos um livro em inglês e um livro em português. Então eles leem muito, eles produzem muito. E isso tem resultados também nas áreas de matemática e de ciências. Claro. Então, com o protagonismo da criança, foco na criança, trabalhando muito a participação ativa dela. Não é o professor que é o centro do processo. O centro do processo está na criança. Hoje essa busca ela está acessível no que diz respeito a valor mesmo, professor? Porque muitos pais gostam, claro, mas quem não gostaria de ter um filho, né, estudando com uma metodologia como a oferecida por sua instituição, mas muitas vezes esbarra essa vontade justamente na questão do custo mesmo, né? É um limitador, mas se você comparar com os valores trabalhados em Palmas e os valores trabalhados em outras capitais, nós ainda estamos numa vantagem muito boa. Nós ainda temos um valor acessível, considerando as outras experiências em outras cidades. Por exemplo, uma criança que vai entrar hoje no 7º ano, 6º ano, vocês já estão oferecendo, né? Ano que vem. Ano que vem. Quanto é que o pai teria que desembolsar, aproximadamente? Olha, considerando os valores que são pagos para o Canadá e o material, está em torno de R$ 1.200. R$ 1.200. Pronto. Com uma capital como a nossa, um investimento considerado razoável, né? Foi tu que falou, Bitar? Ou foi o Luiz Armando, que tem escola em São Paulo que tem fila de espera para uma mensalidade de em torno de R$ 8.000, R$ 7.000, né? Tem. Algumas escolas nesse nível. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, e depois eu gostaria que o senhor fizesse um teste no Nilson Bitar para nós sabermos até onde ele nos engana. E assim, professor, o endereço é na Avenida Teotônio Segurado, na quadra, né? 602 Sul, no estacionamento ali entre o Big e o CREA. Number telephone, please. Aí fica fácil. 32247654. Thank you, my teacher. You're welcome. 32247654. É o telefone da escola. Mas o teste mais profundo eu quero que o senhor aplique para nós desmascararmos esse sujeito. Exatamente. Obrigado, professor. See you tomorrow. Tomorrow? My friend. Okay, I'll be here again. Obrigado, viu? Obrigado, professor. É porque é o seguinte, eu disse que amanhã, porque amanhã eu quero fazer uma visita a ele, né? Ao professor. Muito simpático, viu, professor Fred? Muito obrigado, viu, meu irmão? Um abraço. Então, 10 horas mais 20 minutos, dá um tempinho e a gente volta já, agradecendo aos nossos
aos nossos colaboradores, Fabiano Parafuso, nosso muito obrigado. Assim, se não fosse, né, essa empresa, nós não estaríamos no ar, né? Então queremos agradecer muito, né? E você que está conosco aí, o nosso muito obrigado. 10 horas, 20 minutos, a gente volta já. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A Inovatec oferece uma grande oportunidade de salas comerciais no centro de Palmas. O Palmas Business Center é um empreendimento localizado no coração da cidade, com uma moderna arquitetura e a apenas 200 metros da Avenida JK. Disponibiliza de 3 elevadores e hall de entrada, com recepção de identificação para visitantes e sala de reunião. Salas com múltiplas opções de tamanhos e com pé direito duplo, proporcionando mais espaço e maior valorização. Não perca essa oportunidade. Sua empresa com o dobro de espaço e conforto. Inovatec, construindo sonhos. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Ok, estamos de volta depois da conversa que nós tivemos com o professor Enoch do Maple Beer, né? Maple Beer, né? Uma escola canadense, um bate-papo sobre o aprendizado, sobre a forma lúdica que eles ensinam o inglês e outras línguas, enfim. A gente volta agora para os destaques, já que nós falamos, e aí a gente faz o complemento da nossa conversa, Paulo Albuquerque. É isso mesmo, já estamos aqui como nosso telespectador que está nos assistindo, né? Tem gente que nos ouve, tem gente que nos vê e nos ouve também. Já está aqui o Júnior para conversar conosco daqui a pouquinho, né? Júnior Coelho. Ao dar posse à nova Procuradora-Geral Dodge, o Temer, agora há pouco, pela manhã, destacou a importância da harmonia entre os poderes. Luiz Armando, a informação está aí posta já em praticamente todos os sites, em todos os canais de televisão. Será um dia importante para esse assunto. Tomou posse, né? Hoje. Exatamente. Mas assim, é um fôlego a mais para o presidente da República ou não tem nada disso? É claro que a metodologia é diferente, mas o Ministério Público não vai largar do osso, como eu diria. Hoje cedo eu ouvi pela CBN uma entrevista da ex-ministra Eliana Calmon, do STJ, elogiando muito essa nova procuradora. Diz que é uma pessoa íntegra, né? Mas tudo indica, pelo marketing que está sendo feito em torno disso, que é beneficiado para Temer, entendeu? Hoje, justamente no dia em que a Dodge toma posse, tem uma entrevista na Folha de São Paulo daquele procurador que foi preso, né, dizendo que o Janot queria tirar o Temer do Palácio do Planalto, entendeu? Então, o procurador atribui as questões do Janot com essas acusações a um problema que ele teria com o Temer, na verdade, e queria que o procurador também queria inviabilizar a posse da Dodge, porque se ele tirasse o Temer, quem indicaria, o presidente que indica, né? Então, poderia ser outro nome, inclusive o dele.
certo? Então, essa entrevista do procurador que estava preso, o Vilela, né, estava preso, né, na Folha de São Paulo, na primeira parte da Folha de São Paulo de hoje, já é um indicador de que existe um momento orquestrado para fazer uso da posse da Dodge em benefício do Temer. E a própria ausência do procurador Janot nessa posse, de alguma forma, simboliza muita coisa, né? Eu acho que a juíza, a ex-ministra Helena Calmon, disse hoje cedo que o Janot, ele é muito emocional, ou seja, ele não domina muito, um negócio esquisito para quem é procurador da República, né? Mas eu acho que ele foi um erro dele e terminou passando recibo disso, ao não participar da posse de sua sucessora, não é verdade? Um assunto local nosso, para encerrarmos e para começarmos a conversa com o Júnior Coimbra, mãe da menina Laura morreu na sexta-feira. A menina Laura, só para você lembrar, é aquela criança que desapareceu, né? E que até hoje não há notícias sobre o que teria acontecido com a menina Laura, lá do Aureni, pois a mãe dela, de nome Cione Pereira de Oliveira, foi encontrada morta na madrugada de sexta-feira junto com um cunhado. Eles, os dois, estariam numa conveniência, numa loja que vende bebida, né? E lá então teriam sido assassinados os dois. Claro que há em torno e por conta do histórico todo uma série de questionamentos, o pessoal começa a fazer conjecturas, mas a polícia certamente vai investigar. Me perdoa a intervenção, mas muito mal explicado esse duplo assassinato, que na verdade, segundo o acusado, foi legítima defesa e ele é do quadro do Estado, né? Para você ter uma ideia. E aí o depoimento que ele deu logo depois, né, do homicídio, entregou a arma e falou o que tinha acontecido e, segundo ele, foi atacado, né, por duas pessoas, sendo a Cione e o cunhado dela com um pedaço de madeira, e ao cair, né, ele conseguiu ainda alcançar a arma e aí deferiu, né, 2 tiros certeiros, e inclusive uma outra terceira pessoa foi baleada, mas já saiu do risco de morte. Então assim, a polícia está investigando para saber, mas o histórico das vítimas, nada bom, né? Uma vida pregressa ruim, tinha envolvimento com drogas, aquela coisa toda. Até hoje a Laura não apareceu, a mãe não soube precisar, negócio mal explicado, né? Muito ruim, mal explicado. E uma outra morte foi na sexta-feira, de um filho de um amigo nosso, né? O filho do Rodado, o MC Guizan, que era o Guilherme Santana, que foi encontrado morto, menino de 21 anos, né? Dentro da CPP aqui em Palmas, né? Os presos saíram para um banho de sol e aí viram o corpo debaixo de um colchão. Imagina, né? Com uma Tereza, que é o lençol que eles falam, de uma corda de lençol em volta ao pescoço do rapaz de 21 anos. Um negócio esquisito, né? Muito estranho. Vital, a questão do agente penitenciário, Vital, eu estive conversando com um policial ontem, ele estava extremamente regular. Ele não podia estar com a arma de fogo 5 horas da manhã no lugar daquele. Sim. Numa loja de conveniência. Sim, não podia. Bebendo cachaça, né? Entendeu? Então, assim, ali, aquele local... Que é um erro da maioria, da maioria. 5 horas da manhã. Um lugar que não... né? Então, assim, é o problema. Agora, a polícia, no caso da CPP, a polícia vai ter que dar uma resposta disso, porque a pessoa estava sob custódia do Estado. Responsabilidade do Estado. Do Estado. Né? Até esse negócio do Ivan, um drama, né? Um drama familiar, esse negócio do Ivan, filho dele, né? Rapaz, o Ivan gravou um vídeo. O Ivan é um dos melhores produtores que eu já conheci. Fantástico, maravilhoso. E ele mesmo disse, falou assim, ó, o único mal que eu faço é o meu fígado. Porque ele bebe mesmo, ele gosta de beber, mas fígado, trabalhamos juntos na Jovem Palmas, né? E aí você imagina o desespero de um pai gravar um vídeo para dizer o seguinte, olha, meu filho foi pra cadeia porque eu tive que denunciá-lo. Imagina, o pai chegar numa situação dessa, de ver o filho envolvido numa situação dessa, e aqui os pêsames, né? Enfim, porque a família, o pai não tem culpa, né? A mãe não tem culpa, das vezes de ver o filho tomar certas decisões, trilhar caminhos aí, né? Claro que nenhum pai quer ver o filho no caminho errado, mas bom, agora a justiça precisa explicar, porque estava sob custódia, né? Vamos começar mudar de assunto. Eu fico imaginando ele como jornalista, doido para dar as pitacadas dele também, né? Júnior Coimbra. Júnior das antigas, da Comunicatinhos, né? Enfim. Então, bom dia a esse trio de amigos, né? O Bitar, o Luiz Armando e o Paulinho Albuquerque. E bom dia aí aos nossos
nossos telenautas e os ouvintes também, Ouvintes, né? E os nossos ouvintes aí da nossa Conecto. Quando envereda para a política, de certa forma, tem que deixar meio adormecido essa profissão original, que é a comunicação. Como é que você tem acompanhado essas coisas todas e o desenvolvimento da comunicação, que de alguma forma interfere no trabalho da política também no Estado? Com certeza. A gente tem que aprender a conduzir, mas o instinto, a alma do jornalista não acaba, não apaga. E eu, na verdade, eu só estou adormecido, mas eu sou um servidor de carreira do Estado nessa área, né? Eu sou jornalista de carreira do quadro do Estado do Tocantins. E nesse período que estava sem mandato e sem uma função administrativa, eu estive à disposição da Assembleia Legislativa, mas, hora por outra, eu posso estar vindo a exercer a minha profissão na minha atividade de carreira como jornalista do Estado. E a gente sempre procura estar bem informado. Eu, antes de sair do meu quarto, procuro ler todos os jornais, tanto nacional quanto local, os sites. Eu acho que a gente não pode sair de casa, dar o bom dia lá fora, sem antes estar, já pelo menos, ter consumido algum tipo de informação do nosso país, do nosso estado, do mundo, para que a gente não saia falando besteira, né? Agora é uma vantagem, né? Porque auxilia na dissolução de conflitos, né? Porque, veja bem, o grande problema dos políticos é não aceitar crítica, né? O grande problema do político com mandato, né? É não aceitar crítica, né? Então, se você tem ao lado uma pessoa que do meio de crítica, né? Então, assim, termina sendo um muro de arrimo. Há ações que terminam sendo prejudiciais para o próprio político com mandato, né? Mas eu hoje não estou com mandato, mas o político... Sim, você está como secretário. Estou como secretário. E é uma secretaria que, de certa pública, forma... né? Política. Mas o político, ele tem que estar preparado para as críticas, né? O próprio nome diz, é atividade pública, sim, né? O homem público não pode ser só elogiado, né? Tem o controverso, né? Tem o outro lado. A gente tem que estar sempre disposto ao diálogo, sempre disposto ao debate, a ouvir e a falar. Eu acho interessante isso, né? Assim, a atividade jornalística no meio político, né? Veja bem, o deputado, ele é uma pessoa que tem uma grande penetração, um nome que tem grande penetração no Estado, né? E agora auxiliando o prefeito Carlos Damasio. A pergunta é: o prefeito é candidato ou não é? Olha, eu, na condição de assistente dele, hoje eu acredito 100% que ele está disposto a ser candidato. Certo. Eu, no meu ponto de vista, ele vai para a disputa. Nós temos conversado muito e temos viajado juntos, temos andado juntos. E eu entendo que ele está disposto a ir para as ruas e ir para o desafio. O prefeito Carlos Amasta, ele é muito movido a desafios. E eu sinto que ele está preparado para mais esse desafio na vida dele. Ele, em 2012, foi para um projeto de uma candidatura de prefeito que eu, por exemplo, era dirigente partidário de um partido grande do Estado. E quando me chamavam para conversar com ele, eu não dava praticamente atenção, porque eu não via viabilidade naquele projeto, eu não sentia viabilidade naquele projeto. E ele foi para o projeto e deu certo, né? Foi uma surpresa para muita gente, inclusive para mim. E já nesse processo agora de 2016, ele já fez uma eleição amparada pelo trabalho que ele realizou, né? Já amparada pelas realizações que ele fez pela nossa cidade de Palmas. Eu acho que é com essa mesma motivação que ele foi para a campanha de reeleição de prefeito, que ele também já está indo para esse projeto de sucessão do governo do Estado. Mas a aceitação do Amasta, aonde você chega com ele, o Bittar nós estivemos juntos lá em Indianópolis, não é uma relação normal do político tradicional com o eleitor. Você acha que ele faz um diferencial em relação à classe política? O eleitor trata ele com diferença. Ontem à noite mesmo, depois do evento, ele foi jantar com o presidente nacional, Carlos Siqueira, no restaurante Coronéis, e
eu tive a oportunidade de estar junto, na saída, praticamente todas as mesas que estavam no restaurante chamaram a Amasta lá na mesa para cumprimentar, para fazer selfie. Ele deve ter feito na saída do Coronéis ontem, no mínimo 15 selfies, em várias mesas. Ele dançou com pessoas que chamaram para dançar. Então, o relacionamento do Amasta com o público não é um relacionamento do político tradicional com o público. Haja vista a situação que se encontra a nossa política brasileira, né, Luiz? Há alguns anos não se tem outra notícia no Brasil, nos nossos telejornais, nos nossos sites, a não ser falando de corrupção do nosso político brasileiro. E hoje ele é visto de uma forma diferenciada pela nossa população de Palmas. Você pode chegar qualquer um político, não só do Tocantins, mas do Brasil, em um restaurante, que é só se for um ou outro, mas não é um conceito geral das pessoas chegarem e chamar para estar tirando foto, para dar um abraço, para dar oferecer uma dosinha de uísque, uma dosinha de bebida, como eu vi ontem no restaurante Coronel. É nesse vácuo aí que que reside a grande possibilidade do Amasta, na segunda avaliação sua? É nesse vácuo, nessa descrença com o político tradicional? É mais ou menos nesse rumo? Eu acho que é a soma dos dois, né? Ele hoje não está indo só nesse quesito do novo. O novo, do meu ponto de vista, é um quesito forte, porque é o político diferente do tradicional, mas ele hoje tem um espelho para todo o estado do Tocantins, que é a gestão dele na Prefeitura de Palmas. Porque quem vem em Palmas, chega lá no seu interior, lá no seu município, elogiando o Amasta. Por exemplo, quem vai em uma UPA, nós temos nessas idas nossas aí pelo estado afora, as pessoas pedem para dar depoimento durante as reuniões de atendimentos que tiveram 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, nas UPAs daqui de Palmas. Então, uma pessoa que vem do interior, que tem um atendimento de saúde em uma UPA, uma unidade de saúde do município, ela chega enaltecendo ele lá no interior. Há alguns senões como esse da educação, dos servidores públicos agora, que estão cobrando direitos que não foram recebidos. De alguma forma você, na Secretaria de Governo, como é que está se deparando, como é que está filtrando, como é que está tentando organizar isso para justamente manter uma imagem boa, como você está falando? Né? Tá, essa situação dos professores, eu não participei da discussão, né, da negociação em si com os professores, mas eu pessoalmente vejo uma possibilidade muito grande de que esta semana agora, esse processo de greve, que eu acho legítimo, né? Não existe outra forma de se reivindicar direitos no Brasil e no mundo, a não ser através desse tipo de manifesto, desse tipo de reivindicação, mas eu acredito que o município já está em condições de resolver, e eu acredito que esse impasse não passa dessa semana. Inclusive, o próprio movimento grevista ontem já não apareceu lá no evento, porque existiu durante toda a semana uma ameaça de que eles iriam para lá para fazer pressão, para manifestar contra o evento lá na Assembleia Legislativa, e não aconteceu isso, né? Eles não apareceram. Tinha o jogo do Vasco. Pode ser isso, né? Esse é um grande evento, né? Pois é, mas já eu acredito que, diante desse gesto do movimento grevista de ontem, e já existia também essa previsão por parte do Executivo Municipal, eu acredito que de hoje até amanhã, no máximo até o final da semana, esse movimento já se encontra uma solução. Agora, mesmo se o secretário Júnior Coimbra não respondesse, dissesse que o Amasta não colocaria ou não colocará, e não estaria disposto a colocar o seu nome, aquela peça publicitária ontem, por si só já diz tudo, né? Ali, muito bem. O Luiz Armando fala de um capacete que estava na mão, né? Quem não viu? Mas lá tem a foto, dá a foto. Eu falei nada. E aí diz que o Tocantins está no pique de Palmas, né? Está no pique de Palmas, é a resposta. Eu escrevi sobre isso e não tenho. Há controvérsias, mas ali foi, na verdade, um crime eleitoral, né? Ali, né? Desculpe aí, há controvérsias, mas é um crime. Veja bem, você coloca um outdoor numa área pública, certo? Indicando que um cidadão é candidato ao governo,
é fora do prazo eleitoral. Aquilo ali o partido, sinto muito, não foi, né? Mas não é o prefeito, o partido ali cometeu um crime eleitoral, eu não tenho a dúvida. Ali, você acha que pode dar problema? Não pode, não é o Ministério Público Eleitoral não entrar, né? Mas ali está, se não entrar, vai ser uma indecência, que ali está claro, ali, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Você fala daquela foto da entrada. A foto não, o outdoor e os materialzinho publicitário que circulou nas redes sociais. Tá? O outdoor é claramente um crime eleitoral. O seu outdoor coloca o prefeito Carlos Amasta com um capacete, segurando um capacete, né? Segurando o capacete, e a mensagem induzindo a pessoa a raciocinar que ele é o candidato ao governo do Estado. Isso é claro. A frase diz, né? Claro, do Tocantins do pique de Palmas, né? Mas o momento já é um momento pré-eleitoral, sim, né? mas tem um prazo. A campanha eleitoral só pode. Esse tipo de propaganda você pode fazer a partir de julho do ano que vem. A partir do dia 5 de julho. Mas eu não estou falando nem da propaganda eleitoral, não. Estou falando a campanha eleitoral, dia 5 de julho. Tá, mas, na verdade, como é um evento partidário, eu acho que o sentimento do partido é esse, né, da pré-candidatura, e não tem nenhum objetivo de fazer antecipação de processo eleitoral. Não tem esse objetivo de fazer antecipação de processo eleitoral. Eu já havia lido o seu artigo na sua coluna, e eu quero fazer aqui o contraponto com relação a isso. Eu não vejo com esses olhos e tenho absoluta convicção. O doutor Manzano é o advogado do partido, e ele autorizou fazer daquela forma com segurança na legislação eleitoral. Eu tenho absoluta, a legislação é muito clara, eu tenho absoluta convicção de que não há nenhum problema. Se tivesse colocado lá dentro do auditório, poderia até ser permitido, lá dentro do auditório. Essas situações jurídicas, eu sei que não passou pela sua decisão isso, mas essas situações jurídicas já lhe colocaram numa fria há alguns anos atrás, justamente dentro do seu antigo partido, né, do PMDB. E até comentávamos antes da sua chegada aqui, né, que é um episódio marcante da política tocantinense, foi aquele da eleição em que acabou redundando na eleição do Marcelo Miranda e a sua exclusão do processo dentro do partido. De alguma forma, o político, quando fala dessas coisas, modernidade, novos tempos, ele precisa de alguma forma estar bem mais alinhado com o que diz a lei. Eu sei que sempre carece, sempre pode haver interpretação dos dois lados, mas tem coisas na lei que realmente... E é um momento em que um discurso novo, como é o discurso do Amasta, um político novo, de repente precisa também, é uma opinião também, né? Precisa estar alinhado a isso. Lá no caso, eu vou fazer aqui uma colocação que talvez eu possa até contrariar o meu chefe, o meu líder, o meu prefeito Carlos Amasta, mas você lembrou de um episódio em que eu fui execrado da presidência do PMDB. Isso através de uma exigência da senadora Cátia Abreu. Isso é uma prepotência, isso aí. É através de uma exigência da senadora Cátia Abreu. E ela agora, 2 anos depois, né, está passando pelo mesmo processo que eu passei lá atrás. O senhor quer dizer que ela é vítima do veneno? Ela está sendo vítima do meu veneno. Eu sei que o meu prefeito vai me puxar a orelha por isso, mas ela está sendo vítima do mesmo veneno que ela fez contra mim. Ela agora está passando pelo mesmo processo. E a situação dela, eu conheço muito bem o funcionamento do PMDB, como é que é a condução do processo. Em primeiro lugar, o mandato sem atividade partidária, o deputado já não tem, o senador, ele já não tem atividade nenhuma nas comissões, né? Ele perde todas as comissões que ele faz parte. Ele, para ter direito a uma fala... Eu não sei o regimento do Senado, mas é o mesmo regulamento para quem está sem partido, para quem está sem atividade partidária, é o mesmo regulamento daquelas minorias. Tem direito a 2, 3 minutinhos por semana de fala. Então, só nesse momento de suspensão partidária, ela praticamente já aniquila toda a atividade parlamentar dela de plenário, porque o espaço para quem está sem atividade partidária é desse tamanhozinho, eu não sei em minutos, mas não chega a 5 minutos de fala por semana dentro do plenário do Senado. E pelo que eu conheço do PMDB, ontem até discutindo isso com o prefeito
questionando comigo, e a visão dele é outra, de que ela reverte isso. Eu, no meu ponto de vista, pode procurar outro partido, porque de lá ela já vai ser expulsa, Deputado, não tem a mínima, não tem salvação. Deputado, mas na ata da sessão lá que colocou a intervenção no seu mandato no PMB, que eu achei uma violência, eu acho que tanto que o senhor levou os convencionais lá, a maioria, né? Agora, mas na ata disse que o senhor teve a intervenção porque o senhor não cumpriu um acordo com Marcelo Miranda. Está na ata lá. Mas não houve... O senhor fez duas vezes acordo em 2013, depois em 2014, e não foi, e a Executiva Nacional, inclusive até o Eduardo Cunha, que estava do seu lado, voltou atrás, né, porque o senhor não tinha cumprido o cartão, inclusive fez um compromisso com ele, está na ata. Isso são argumentos... Com Marcelo Miranda, não foi com a senadora Cátia Abreu. São argumentos, Luiz, que eles arrumam nesses momentos para poder tomar essas decisões. Eu te confesso que não houve acordo descumprido lá atrás. Eu até admito que eles me chamaram para fazer acordo no momento. Antes, com Marcelo. Eles me ofereceram a candidatura de vice-governador, o próprio Michel Temer e a Executiva Nacional em uma reunião, todos reunidos. Eles me chamaram, me convidaram para ser o candidato a vice do governador Marcelo, e eu preferi continuar a demanda judicial. Mas isso ficou definido lá na hora, que eu não faria acordo. Então, essa questão de dizer que eu descumpri acordo foi argumento que eles arrumaram, que a gente estava travando uma demanda judicial naquele momento. Mas é campanha de Amasta, isso é passado. Pronto, vamos tocar É isso que eu queria falar isso. Eu já falei. Deixa eu senadora. A briga agora é dela. Agora, com o PMDB. A minha, graças a Deus, eu estou fora desse. Júnior, o PSB, e essa pergunta até eu fiz ontem, o PSB de alguma forma foi meio que desidratado, né? E eu queria até ouvir se há um contraponto da sua parte, na visão do próprio prefeito Amasta, por conta da saída de vários prefeitos, por conta da saída do prefeito da terceira maior cidade, que é o prefeito Laurez Moreira de Gurupi. Que estratégia vai se bolar agora interna, dentro do PSB, para que esse partido se fortaleça? E lembrando sempre que não se faz uma campanha só com um nome, só com a Amasta, por exemplo. É importante a aliança, é importante o partido forte, que é exatamente o que vocês estão fazendo. Claro, com relação o Luiz, ele citou o número lá no artigo dele de 15 prefeitos. Na verdade, foram 6, né? Foram só 6 prefeitos. O prefeito de Nova Rosalândia, o prefeito de Talismã, a prefeita de Brejinho de Nazaré, o prefeito de Lagoa do São Bento, lá no Bico Papagaio. Não tem mais o Lagoa, é só São Bento. Isso. Prefeito de São Bento. E mais 2 prefeitos. Gurupi, o 5º. Depois eu vou lembrar o 6º, né, esses nomes. O partido ficou com quantos prefeitos? O partido tinha 7 prefeitos. Tinha 8 prefeitos. Ficou com 2. Dianópolis e... O partido tinha 9, ficou com 3. O prefeito de Lagoa do Tocantins também é do PSB. O partido perdeu 6 prefeitos. Na verdade, o presidente Laurez, respondendo primeiro a situação do Laurez, o Laurez, desde quando ele perdeu o comando do PSB, ele ficou com aquela mágoa. Ele engoliu aquilo, até comentei isso com o presidente Carlos Siqueira, ele engoliu aquilo atravessado. Ele não aceitou a perda do comando do partido para o presidente Carlos Amasta. Mas o estopim mesmo, que culminou a saída dele e desses outros prefeitos, eles foram motivados pelas emendas parlamentares do senador Ataídes de Oliveira. O Laurez pegou um montante grande de recursos. Eu não vou aqui querer criticar e incriminar os prefeitos pelo fato de terem aceitado mudar a sua filiação partidária em função de recursos para o município. Eu acho que eles estão pensando no crescimento do município deles, estão pensando no momento. Isso é vendo por um lado otimista, pelo né? um lado otimista. Tal, porque no fundo tem muitas outras coisas envolvidas também. Por outro lado, eu entendo que o senador Ataídes, ele pode se complicar nesse processo. Acho que ele voltou atrás numas agora essa semana ele já estava com os recursos. Eu acredito que esses prefeitos tinham feito compromisso com ele de assinar a ficha de filiação. É o caso do prefeito de Sítio Novo.
prefeito Alexandre, a prefeita de São Miguel, que são duas cidades ali ao lado, próximo, no Pico do Papagaio, e o prefeito de Araguatins. Esses 3 municípios, ele tinha fechado o compromisso de adesão desses prefeitos, os prefeitos não vieram, e ele retirou e agora ele cancelou os empenhos. É, e a informação que o Ministério das Cidades passou para esses gestores que perguntaram o motivo do cancelamento dos empenhos, que foi ordem expressa do senador Ataídes. Isso, no meu ponto de vista, aí sim, no meu ponto de vista, pode dar um processo eleitoral, um processo até criminal contra o senador Ataídes, um processo de improbidade, porque ele está negociando a emenda, recurso público com filiação eleitoral. Ele assumiu isso. O momento que ele cancelou os empenhos dos prefeitos, ele, no meu ponto de vista, ali já cabe aí sim acionar o nosso Ministério Público. É por isso que eu observei que a sua colocação, né, polida, ela é bem superficial e bondosa, na verdade, porque no fundo a gente percebe desde sempre que há sim um processo de favorecimento. E o recurso é público. E além de caber, né? Cabe aí, eu acho que é o jurídico que vai dizer isso, os advogados é que podem dizer isso, mas ao meu ver, fica muito mais imoral do que além do processo, fica muito rasteiro, fica muito ruim, né? Quer dizer, o cara está fazendo do recurso público federal barganha, quer dizer, negociata. Dinheiro não pode fazer, porque a legislação não permite. Pois é, não imagina, né? Quer dizer, fica muito ruim, né? Nós tentamos, inclusive, nós não estamos falando que nós fizemos essa crítica aqui e entramos por várias vezes em contato com a assessoria do senador, tanto falando com o Arthur quanto com a Luana, né? E estamos aguardando e reservando espaço para que ele possa, né, se justificar. Agora, deixa eu só fazer aqui mais uma colocação. Do ponto de vista político, eu sendo um senador da República, eu diluiria o recurso que o senador, que o deputado federal tem direito para repartir com suas bases eleitorais. Eu, em vez de trazer 6, 8 ou 10 prefeitos para a minha base, que é um senador da República, ele, para ser apoiado, ele vai ter que ser apoiado nos 139 municípios. Eu, em vez de fazer essa aquisição dos prefeitos, eu diluiria esse recurso em todos os municípios, que eu acho que o resultado, do ponto de vista político, seria muito mais positivo. A gente lembra, só para finalizar essa parte aqui, e até porque também nós precisamos tirar mais algumas coisas do Júnior Coimbra, o exemplo do senador que morreu, o João Ribeiro. Ele foi apoiado inúmeras vezes por gente que eu tenho certeza que não era do partido dele. Porque ele tinha, na lógica dele... O senador não faz política só com o seu partido. Né? O governador não faz política só com o seu partido. Ele faz política com uma composição. Veja bem, Paulo, é uma indecência, é uma burrice, porque o prefeito não é candidato no ano que vem, tá certo? É verdade. Então, ele pode, o ano que vem, recebe o dinheiro no orçamentário e pronto, acabou. E aí? O cara, não, vou pro seu partido. Ele vota em quem ele quiser, ele apoia quem quiser o ano que vem. A não ser que o partido fez questão, mesmo assim, cargo majoritário, o cara não é. Pela lei partidária não obriga o cara a ser expulso do partido, cargo majoritário. Né? Não tem como. Então o prefeito não pode ser expulso do partido porque contrariou uma decisão do partido. Certo? Então, veja bem, é uma burrice. Ou seja, o prefeito que hoje mudar de partido por verbas, pensando na população, não necessariamente significa que ele vai apoiar o deputado ou o senador que mandou verba para ele. Ele apoia quem ele quiser o ano que vem. Todos eles sabem disso. Quem corre risco, na verdade, é o próprio senador Ataídes. Sim, né? Porque ele é obrigado a votar atrás. O risco está nele. Os prefeitos é que nem ser um crime. É que nem falou o Júnior Coimbra aqui. O prefeito fez o que, de repente, é mais interessante para o município dele nesse momento. Mas, enfim. Né? Bom, esta ida para o PSB foi das pessoas que estão no nível maior da administração. Você, o Zine... E o Adir. O Zinho deixou o PSL, né? O Zinho deixou o PSL. Na verdade, nós não fizemos um evento de filiação partidária, né? Foram filiados membros da equipe do prefeito. O evento, que não estavam no PSB. O evento não tinha essa conotação de filiação partidária. É uma agenda nacional esses congressos. Todos os estados estão fazendo, né, a reestruturação dos seus... É a agenda Dória do PSB. A agenda Dória do PSB. Então é uma agenda nacional de reestruturação do partido, de organização do partido, e
nós aproveitamos o momento do evento para fazer a minha filiação, no caso do Adi e do Christian, mas nós não fizemos um evento de filiação partidária, até mesmo porque nós não fomos atrás de nenhum líder, nós não convidamos um prefeito, até mesmo porque eu sei que, no momento, o Amasta deve ter hoje simpatia de 30% dos prefeitos, uns 25% dos prefeitos têm o desejo e a simpatia de vir para a campanha do Amasta. Agora, se convidar eles para virem hoje filiar, a probabilidade de vir é muito remota, né? Então nós não fizemos esse trabalho de busca de líderes. Lá tinham vários ex-deputados, o deputado Antônio Jorge estava conosco, a ex-prefeita e a ex-deputada Dilmar estava no evento conosco, o ex-deputado, o ex-presidente da Assembleia Carlos Braga estava conosco, a Varne Pires, agora, o Evandro Gomes. Agora o Amasta tem se revelado, e até esse talvez seja um dos fatores do sucesso dele, um bom homem de marketing. Né? Comunica-se bem, na verdade. E isso vai ser importante para a pergunta que eu vou fazer. Não acho que ele comunica-se bem, não. Acho que ele comunica-se diferente. Mas assim, faz parte do bem, né? Agora a questão, só para eu finalizar, a questão é a seguinte, ele sozinho talvez não tenha o tempo para comunicação, e a gente sabe o peso que tem uma comunicação no horário eleitoral gratuito. Está trabalhando com que partidos? Qual que é o planejamento hoje para trazer mais gente de partidos que possam engrossar esse tempo de televisão? Não sei se você observou, mas só ali naquela mesa ontem que teve uma rodada de partidos, tinham 9 partidos sentados à mesa lá, né? Então só ontem lá tinham 9 partidos. Todos namorando? Não, uma boa parte já casado. Já de aliança. Já de aliança, né? Que são partidos que já fazem parte do governo municipal. Do governo municipal. Tem mais o SD estava presente com o vice-presidente nacional, né? O Eduardo Gomes estava no evento, né? O PSC, que é presidido no estado pelo deputado Osíris Damaso, ele não estava presente, mas o Damaso já vem conversando com o prefeito. Então já tem uma pré-frente aí, então. Já teria uma pré-frente. Eu acredito que já tem uma pré-frente aí, já com um número significativo de partidos, né? Partidos menores, e a maioria partidos mais de tendência à esquerda, né? Mas já existe uma pré-frente. E o fechamento da campanha tem mais 2 vagas de candidatos a senador que não estão ocupadas, tem mais 4 suplências, o primeiro e segundo suplente são 2 vagas, só já são 6 vagas para se discutir, para se negociar. Tem mais uma candidatura de vice-governador, temos uma chapa de deputado federal que tem que ser preenchida, porque o número de pré-candidatos do partido ainda é um número muito, muito pequeno. Nós temos dentro do partido o Adi, que é pré-candidato a federal, e tem o Auri lá do Bico Papagaio. E o Júnior Coimbra? O pré-candidato a deputado federal. E o Júnior Coimbra? Eu estou me colocando na condição de pré-candidata a estadual. A estadual. Pré-candidato a estadual. A chapa, a pré-chapa. Já é super federal, mas vai pedir uma chapa de federal. Não, eu não tenho o mínimo interesse de participar do processo. Mas faz parte da negociação. Esse cargo vai fazer parte da negociação política? Não. Convicção mesmo. Eu acho que não, é convicção mesmo. Eu tive um mandato de federal e fiquei primeiro suplente no segundo, depois daquela briga toda. Mas eu lhe confesso que eu gosto mais da atuação aqui pelo Estado. Essas viagens de avião aí toda semana para ir para voltar, mas eu não me adaptei muito bem. Você falou em convicção. Só uma pergunta, estou coçando a língua para fazer essa pergunta. Falando em convicção, é o seguinte, veja bem, o Amasta é capitalista, né? O PSB prega socialismo. Sim. Tanto que, veja bem, em 92 eu entrevistei o Carlos Siqueira, ele já era comandante do PSB. 92 para cá tem quantos anos? Dá um time. Veja bem, então, veja bem, é um estalinismo puro, ou seja, a democracia do PSB é um negócio do comando. 25 anos. Primeiro no comando do partido, a democracia do PSB é um negócio meio complicado, né? Ou seja, é aquele molde stalinista mesmo, o PT tem um centralismo democrático neles, né? O centralismo eles estão fazendo uma agora, brava. 25 anos o Carlos Siqueira está no comando do PSB. Veja bem, completamente ultrapassado, né? Veja bem, o Amasta vem com o capitalismo, né? Ele é capitalista, ele é empresário, ele tem até o modo de administrar dele é um modo de administrar privado, né? Por isso que tem até uns problemas que ele, né? Porque
tem um modo de administrar privado, né? E o poder público é chato mesmo. Mas, na verdade, o socialismo não é o socialismo é a pessoa que defende a partilha do capital, né? A distribuição do capital. O Amasta, como empresário, na vida privada, ele busca o capital, mas ele, de essência, de ideologia, ele defende a partilha do capital no poder público, onde ele está atuando, ele defende a partilha do capital, a distribuição do capital, que o capital seja repartido com a população, e é o que ele tem procurado fazer com a sua gestão em Palmas, fazer com que o recurso chegue, os benefícios chegue à população. Quer dizer que no privado ele é capitalista, no público ele é socialista? Ele ele é um empresário. Ele é um empresário que busca, como empresário, ele é capitalista, ele busca o capital, mas ele, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, aí sim ele defende a partilha do capital e tem procurado fazer isso como gestor. Quando o Amasta foi candidato a prefeito a primeira vez, se dizia o Amasta vai apadrinhar esse empresariado todo de Palmas, vai botar o empresariado todo debaixo da asa dele, esses loteadores vão botar todo debaixo da asa deles. Ele foi botar neles para puxar dinheiro deles para poder repartir com a coletividade. Então ele não defendeu o empresariado em si na condição de gestor. Ele defende a partilha do capital, a partilha dos bens. Ô secretário, já finalizando praticamente a nossa conversa muito boa, a pergunta é claro que o Amasta já colocou o nome à disposição, está rodando o Estado, enfim, o senhor acabou de dizer, ontem fez uma festa muito, muito grande, enfim. O que impediria, qual seria o impeditivo para a Amasta não colocar o seu nome para uma possível disputa no ano que vem? Eu acho que não existe esse impeditivo. Ele não é apegado a essas coisas materiais, como nós acabamos de fazer. Ele confia na integridade e na sequência de uma gestão comprometida com a população da prefeita Cíntia. Eu acredito que esse não seria impeditivo para ele ser candidato. Eu tenho uma convicção forte de que ele renunciaria ao mandato dentro de um determinado compromisso com a prefeita Cíntia, de dar sequência em alguma linha de trabalho iniciada por ele. Eu acredito que ele faria isso com tranquilidade, pensando nos destinos, pensando na melhoria da qualidade de vida da nossa gente tocantinense. Paulo, Luiz Armando, Telenautas e o Júnior, o que a gente percebe do Carlos Amasta é o seguinte: é óbvio que tem sido uma caixa de ressonância a administração que ele tem feito na capital, obviamente, né, aquilo que você já disse. O cara chega do interior, vê o que está acontecendo na capital e volta dizendo, olha, né, tem sido... E a gente ouve muito falar do nome dele. Por outro lado, o Amasta, o próprio sotaque, que muita gente imaginou que fosse um complicador, acaba facilitando, que é engraçado até. E ele é um baita de um showman, ele acaba sendo muito engraçado. Coisa que o Marcelo Miranda não teria e não tem condição nenhuma de fazer. Aquilo que eu vi ele fazendo em Indianópolis, nenhum desses. Até porque aquilo é nato, né? É tácito, chega a ser tácito o que ele faz. Imagina um homem como ele, eu vi ele dançando Despacito, o Miranda não daria conta, né? Um outro nome aí talvez não daria conta. A Cátia até ela é engraçada, aquela coisa. Você quer nadador em piscina. Tá entendendo? Mas ele foi. Correndo sérios riscos. Rapaz, esse nadador em piscina. Então você acha que o cara faz qualquer coisa. Vai, então tá bom. Por causa do voto, né? Então você acha que o Siqueira dançaria Despacito sem nenhum problema? Acho que sim. Então tá jóia. Mas é uma figura, né? É uma figura. Tô satisfeito, a gente agradece muito, Paulo. Se você quiser, né? Só agradecer ao Júnior. E, secretário, mais uma vez, vamos deixar selado aqui. Eu quero que o senhor leve, porque ele esteve nessa bancada, gostou muito. Batemos, né? Estouramos aí, como diz, quebramos a internet no dia que ele esteve aqui. E ele que ficou de marcar a volta dele. Inclusive dizendo o seguinte, olha, quando eu for voltar, eu quero, com uma semana, estar anunciando a minha volta. Então, espero que o senhor faça essa combinação com o prefeito para trazê-lo aqui novamente. Não é verdade, Paulo? Claro, com ele, né? Claro.
Bom papo, o prefeito é bom papo. Boa figuraça. Pois Armando vai ser eleitor do Carlos Amasta. Só eu falar uma explicação aqui. Eu moro bem aqui, numa quadra aqui próxima. Eu acho que o trabalho dele aqui no centro está perfeito. Se comparar o trabalho do Amasta com o trabalho de Raul, com o trabalho do Nilmar, é um negócio, não tem como comparar, né? Ou seja, ele tem um cuidado com a parte da cidade. Agora, eu conheço alguma parte da periferia que não está com o trabalho dele. Agora, ele está fazendo um trabalho diferente dos outros? Está. E eu acho ele também, como ele diz aqui no showman, eu acho um cara bacana. Eu tenho nada assim, eu acho ele bacana. Agora, ideologicamente, ou seja, ele representa um perfil. Isso é óbvio. Então, assim, isso tem que ser exposto. Isso não pode ficar... Então, mas eu acho que administrativamente ele está fazendo um trabalho bacana aqui na cidade. Eu não teria problema nenhum votar nele. Então poderíamos trazê-lo de volta aqui. Você não vai ser o pô, não. Pode, não. Dou até o meu título de eleitor para ele. Agora, é o que a gente vem falando desde quando nós começamos a trabalhar. Nada vai nos impedir, por exemplo, de sermos críticos na hora que tiver que criticar. Então é tudo pontual, não é nada pessoal. Né? A condução do trabalho é essa mesmo, né? Isso. Não, e aquilo que nós já dissemos, ele não vai ficar aqui encebando essa coisa, porque todo mundo sabe, nós não temos... Ô Júnior, aqui nós não somos nem PSB, nem PSDB, nem PMDB, nem PT, nós somos a comunicação, e se tiver que fazer a pergunta necessária para você, para o Amasta, para o Marcelo, para a Kátia, para o Paulo Mourão, para quem você não vai fazer, certeza. Não é verdade? Cabe o entrevistado responder, eu acho que não tem nada, né? Uma conversa muito boa contigo aqui, como foi com o secretário, como foi com a Amasta, com os demais, enfim. Espero que você volte mais vezes, Júnior. Ok, muito obrigado. Viu? Abraço. Bom, final do nosso... Queremos agradecer as rádios aí. Agora entrando Fátima, viu? Fátima, a partir de amanhã estará conosco também. Agradecer ao Dr. Washington, né? Já selamos aí o acordo. Amanhã já mando o contato para ele. E um abraço para todo o pessoal de Fátima que estará repercutindo aí, se conectando conosco também. Final do nosso Conexão, que volta amanhã às 10 horas da manhã. Um abraço a todos. Uma boa segunda-feira, bom início de semana. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A Inovatec oferece uma grande oportunidade de salas comerciais no centro de Palmas. O Palmas Business Center é um empreendimento localizado no coração da cidade, com uma moderna arquitetura e a apenas 200 metros da Avenida JK. Disponibiliza de 3 elevadores e hall de entrada, com recepção de identificação para visitantes e sala de reunião. Salas com múltiplas opções de tamanhos e com pé direito duplo, proporcionando mais espaço e maior valorização. Não perca essa oportunidade. Sua empresa com o dobro de espaço e conforto. Inovatec, construindo sonhos. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.